quão grande amor nos tem concedido o Pai, que fôssemos chamados filhos de Deus. Eu e você temos que responder para nós mesmos. Que farei de Jesus? Chamado o livro de Testemunhos, volume 9, página 189, diz assim: se nos humilhássemos perante o Senhor e fôssemos bondosos, o mexeriqueiro descobre o segredo. Deus dá e Deus cobra, mas Deus não cobra nada que Ele não deu antes. Antes de iniciarmos, vamos orar mais uma vez. Pai Santo que estás nos céus, damos glória ao Teu nome, porque o Senhor tem tomado a obra nas Tuas mãos. A pregação do Evangelho no mundo todo, nesta geração, é uma preocupação Tua. Nós pouco estamos fazendo, Pai, mas o Senhor está fazendo a obra. Está usando a internet, o YouTube e o testemunho pessoal dos Teus filhos para alcançar o mundo com a verdade do Evangelho eterno. Pedimos-te, Pai eterno, que o Senhor derrame sobre nós o Espírito Santo, dando-nos uma mente aberta para entendermos a verdade que o Senhor tem para nós hoje. Derrama o Teu Espírito agora sobre nós, em nome de Jesus pedimos e agradecemos. Com vocês então, irmãos, o capítulo número 15 dos eventos finais. Está passando rapidamente, não é? Só temos mais 5 capítulos, são 20 capítulos no total. E hoje o capítulo 15 está falando sobre o selo de Deus e a marca da besta. O selo de Deus e a marca da besta. Sabem, queridos, embora existam cerca de 42 mil igrejas cristãs, e embora existam cerca de 7 ou 8 religiões no mundo, para Deus tudo fica mais simples, porque Deus só vê 2 classes, 2 grupos de pessoas. Deus simplifica, o homem complica, mas Deus simplifica. Deus vê aqueles que receberão o selo do Deus vivo, e Deus vê aqueles que receberão o sinal da besta. Só poderá haver 2 classes, não mais. Cada participante é assinalado distintamente, ou com o selo do Deus vivo, ou com o sinal da besta, ou da sua imagem. Isso foi escrito no ano de 1900, dia 30 de janeiro. No grande conflito entre a fé e a descrença, todo mundo cristão estará envolvido. Todos se envolverão, quer queiram, quer não queiram. Todos tomarão partido. Aparentemente, alguns talvez não se engajem de um lado ou do outro do conflito, porque muitos cristãos pretendem ficar em cima do muro. Eu não sou a favor de Roma, mas também não vou falar contra Roma. Vou fazer a política da boa amizade. Presta atenção no que eu vou ler agora, que Deus escreveu. No grande conflito entre a fé e a descrença, todo mundo cristão estará envolvido. Todos tomarão partido. Aparentemente, alguns não se engajem de um lado ou outro do conflito. Talvez não pareçam tomar partido contra a verdade, mas não se porão audazmente em campo a favor de Cristo, com receio de perder propriedades ou sofrer opróbrio. Todos esses são incluídos entre os inimigos de Cristo. Se não tomamos posição ao lado dos que guardam os mandamentos de Deus e têm a fé em Jesus, se não tomamos uma posição clara, visível, nós seremos contados como inimigos de Cristo. Ao nos aproximarmos do fim do tempo, a distinção entre os filhos da luz e os filhos das trevas será cada vez mais clara, fora no mundo e dentro da igreja, porque aqui nós temos também filhos da luz e filhos das trevas dentro da igreja, e cada vez se fará mais distinta a diferença entre essas 2 classes. Eles estarão cada vez mais em desacordo. Quem estará em desacordo? Os filhos da luz e os filhos das trevas. Aonde? Dentro da própria igreja. Há pessoas que imploram. Esses dias
um líder chegou para mim e disse: pastor, eu lhe peço por favor, eu estou pedindo por favor, não pregue sobre Apocalipse 17. Eu disse: companheiro, você deve estar sendo pressionado muito, né? Não, está sendo pressionado. Eu não vou prometer para você que não vou pregar, e nem que vou pregar. Eu vou pregar aquilo que o Espírito Santo mover o meu coração a pregar. Queridos, chega um momento em que vamos entrar em desacordo. Ao nos aproximarmos do fim do tempo, a distinção entre os filhos da luz e os filhos das trevas será cada vez mais clara. Eles estarão cada vez mais em desacordo. Os que têm sido membros da mesma família são separados. Sobre os justos é colocado um sinal: eles serão meus, diz o Senhor dos exércitos, naquele dia que farei, serão para mim particular tesouro. Poupá-los-ei, como um homem poupa o seu filho que o serve. Muitos que não tiveram os privilégios que nós tivemos entrarão no céu antes dos que tiveram grande luz, mas não andaram nela. Está no pé da página 124, esse texto. Aquilo que Jesus falou, que muitos viriam do Ocidente e do Oriente e se assentariam à mesa, entrariam na frente do povo escolhido de Deus. Este é o pensamento que Deus inspirou a sua serva a escrever. Muitos que não tiveram os privilégios que nós tivemos entrarão no céu antes dos que tiveram grande luz, mas não andaram nela. Muitos viveram de acordo com a melhor luz que tiveram e serão julgados em conformidade com isso. Louvado seja Deus, esse Deus justo, esse Deus misericordioso, que não julga os outros pela luz que eu tenho, que não julga os outros pela luz que a igreja adventista tem, mas cada um será julgado pela luz que recebeu de Deus. A luz que o Espírito Santo fez incidir sobre eles, eles serão julgados por esta luz. Não é o que eu sei, não é o que você sabe, que determina a salvação ou perdição dos outros, é o que eles sabem. É o que eles sabem. Cada um será julgado segundo a luz recebida. Alguns terão menos luz do que os outros, mas cada um será julgado de acordo com a luz recebida. Cada um será julgado de acordo com a luz recebida. O mais difícil é aquele que recebeu maior luz, porque ele será julgado com maior severidade. Nós, pastores, seremos julgados com maior severidade. Deus não julga igual todo mundo, porque os privilégios não são os mesmos. O background da infância, a forma como nós fomos gerados, o ambiente onde nós crescemos, os livros que tínhamos à nossa disposição, isso não é igual para todo mundo. É uma diferença muito grande. Bíblias, casas que não têm Bíblia, outras casas têm 10 Bíblias dentro de casa. Deus não julga tudo igual. Foi-nos concedida grande luz a respeito da lei de Deus. A nós, povo adventista, foi dada uma grande luz a respeito da lei de Deus. Essa lei é o padrão do caráter. Requer-se agora que o ser humano viva de acordo com ela. E seremos julgados por essa lei no último grande dia. Nesse dia as pessoas serão tratadas segundo a luz que receberam. Os que tiveram grande luz e a desprezaram, encontram-se em pior situação do que aqueles a quem não foram concedidas tantas vantagens. Eles exaltam a si mesmos, mas não ao Senhor. Quando eu penso na Bíblia e nos mais de 60 livros do Espírito de profecia, essa luz menor que Deus deu para o povo de Deus agora no tempo do fim, eu digo, é muita luz. Mas quantos estão andando de acordo com esta luz? Quantos? Quantos leem? Quantos praticam o que está escrito lá? Cada qual receberá esclarecimento suficiente para tomar inteligentemente a sua decisão. O sinal da besta
ou o sinal de Deus, o selo do Deus vivo, eles não serão impostos de forma ignorante, desavisada. Não. Cada pessoa terá condições de fazer uma decisão inteligente a favor do sinal da besta ou a favor do selo do Deus vivo. Ninguém será condenado por não fazer caso da luz e do conhecimento que nunca teve e não pode obter. Já não lhe passou pela mente a ideia de que como é que Deus vai tratar os meus bisavós, os meus avós, os nossos antepassados, que morreram sem conhecer a verdade, que morreram guardando o domingo e que nunca descobriram que o dia do Senhor é o santo sábado, o sábado bíblico, do 4º mandamento da lei de Deus. Eles morreram guardando o domingo. Eles morreram, quem sabe, bebendo cerveja, como foi o caso de Martinho Lutero, não é? Mas, queridos, o caso de Martinho Lutero bebia cerveja. O caso de Guilherme Miller guardava o domingo. Mas eu creio piamente que Martinho Lutero está salvo e Guilherme Miller está salvo. Mas eles não tinham a luz que nós temos hoje. Eles não serão julgados pela luz que chegou até você, mas pela luz que eles tinham naquele tempo. Deus é justo, Deus é misericordioso, grandioso em perdoar, tardinho em irar-se. Ninguém será condenado por não fazer caso da luz e do conhecimento que nunca teve e não pôde obter. Muitos, porém, recusam obedecer à verdade que lhes é apresentada pelos embaixadores de Cristo, porque desejam acomodar-se ao padrão do mundo. Os que têm oportunidade de ouvir a verdade, mas não se esforçam para ouvi-la ou compreendê-la, pensando que se não a ouvirem, não serão responsáveis, serão considerados culpados perante Deus, como se a tivessem ouvido e rejeitado. Eu prefiro não saber, muitos dizem. O livro menos lido do Espírito de Profecia é o Conselho sobre o Regime Elementar. E muitos pensam assim: eu prefiro não ler. Porque quanto mais eu ler, maior responsabilidade terei. Dá na mesma. Se você ler, ou se você não ler, você será responsável. Por quê? Porque os livros estão à sua disposição. Aqui tem uma biblioteca na igreja, tem todos os livros, não é? Do Espírito de Profecia. Se você quiser ler, parabéns. Se você não ler, lá no céu vai constar como tendo sido lido. Ah, mas eu não li. Não leu porque não quis, estava ali. Estava ali. Deus toma como se... Queridos, Deus nos dá luz e nos responsabiliza por esta luz. Aqui diz: não haverá desculpa para os que preferem continuar no erro, quando poderiam compreender o que é verdade. Eu fui presidente por 6 anos de campo, e nós tínhamos um culto realizado na missão todas as manhãs, e este culto era realizado pela leitura dos livros do Espírito de Profecia. Então nós escolhíamos um livro, o livro do ano, e líamos o livro do ano. Mas o livro do ano acabava na metade do ano, agosto, setembro, já tinha acabado o livro do ano, porque era lido diariamente. Então nós escolhíamos outro livro para completar o ano. E depois que estávamos ali já há 3 para 4 anos como presidente, eu me lembro que depois que terminou o livro do ano, nós sugerimos que lêssemos então o Conselho sobre o Regime Elementar. Queridos, o tesoureiro desapareceu dos cultos, nunca mais, até quando eu saí de lá, pisou nos cultos da missão. Depois que nós saímos de lá, infelizmente ele foi despedido. Ele abriu um comércio de venda de materiais de construção, bebidas, no sábado. Foi excluído, conseguiu outra mulher, morreu de câncer. Queridos, nós podemos entrar em desacordo pela luz que temos. Nós podemos desprezar a luz que Deus está nos dando, dizendo: prefiro não ler, estou bem assim. Podemos fazer pouco caso, podemos fazer piada, podemos fazer
graça daquilo que é sagrado, mas Deus vai pedir conta. Não haverá desculpa para os que preferem continuar no erro quando poderiam compreender o que é verdade. Em seus sofrimentos e morte, Jesus fez expiação por todos os pecados de ignorância, mas não foi tomada nenhuma providência para a cegueira voluntária. Interessante este pensamento. Jesus na cruz derramou o seu sangue e fez provisão por todos os pecados de ignorância, mas Deus não fez nenhuma provisão pelos pecados de cegueira voluntária. Porque Jesus disse: o cego de verdade é aquele que não quer ver. Não seremos considerados responsáveis pela luz que não atingiu nossa percepção, mas pela luz que resistimos e rejeitamos. Ninguém poderá compreender a verdade que nunca lhe foi apresentada, e não pode, portanto, ser condenado pela luz que nunca teve. Louvado seja Deus, porque é assim. Louvado seja Deus. Aqui na página 125 fala sobre como Deus considera as boas ações, os atos de caridade. Será que a salvação não é pelas obras, está certo? Correto? A salvação não é pelas obras, a salvação é pela fé em Jesus Cristo. Porém, a fé em Jesus Cristo, ela é evidenciada e é mostrada através de boas obras de caridade. Por isso existe o capítulo 25 de Mateus. Por isso, graças a Deus pelo capítulo 25 de Mateus. Porque assim como existem os livros de Romanos, né, que fala da fé, sem as obras. Somos salvos pela fé, sem as obras da lei. Mas existem outros textos que mostram que as obras são resultado da verdadeira fé. A fé sem as obras, ela é morta. Então, meus queridos, nós temos que mostrar diante do mundo se estamos salvos ou perdidos. E como é que nós demonstramos que estamos salvos? Por obras de obediência, por obras de caridade. Mateus capítulo 25 ficou muito claro quando Jesus falou sobre os dois grupos que estarão diante de Deus, na volta de Jesus. Dois grupos estarão diante de Deus, um do lado esquerdo, outro do lado direito, e Jesus dirá para aqueles que estiverem do lado direito, o quê? Vinde, benditos do meu Pai. Capítulo 25 e o verso 34. Capítulo 25 de Mateus, verso 34. Então dirá o rei aos que estiverem à sua direita: vinde, benditos do meu Pai, possuí por herança o reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. Mas eles estarão surpresos. Por quê? Somos benditos do Pai. E Jesus explica: porque eu tive fome e me destes de comer, eu tive sede e me destes de beber, eu era estrangeiro e hospedastes-me, eu estava nu e me vestistes, eu adoeci e visitastes-me, estive na prisão e fostes ver-me. Então os justos lhe responderão dizendo: Senhor, quando é que te vimos com fome e te demos de comer, ou com sede e te demos de beber? E quando é que te vimos estrangeiro e te hospedamos, ou nu e te vestimos? E quando é que te vimos enfermo, ou na prisão e fomos ver-te? E respondendo o rei lhes dirá: em verdade vos digo que quando fizestes a um destes meus pequeninos irmãos, a mim o fizestes. Atos de misericórdia, de bondade, são registrados no céu pelos anjos, como tendo sido feitos diretamente a Jesus. Uma comida, uma ajuda financeira, sem interesse, sem holofote, sem colocar na televisão. Obras de caridade feitas no anonimato. São anotadas, são filmadas pelos anjos. Os anjos filmam estes atos praticados no anonimato e são registrados no céu, como tendo sido feitos diretamente para Jesus. Quando as nações se reunirem diante dele, não haverá senão duas classes, e seu destino eterno será determinado pelo que houverem feito ou negligenciado fazer por ele na pessoa dos pobres e sofredores. Há entre os gentios pessoas que servem a Deus ignorantemente. No meio dos pagãos, dos gentios, pessoas servem a Deus de forma ignorante, mas estão servindo a Deus. Há quem a luz nunca foi levada por instrumentos humanos.
entretanto não perecerão. Apesar de ignorantes da lei escrita de Deus, ou seja, nunca leram os 10 mandamentos escritos, mas eles ouviram a voz de Deus a lhes falar por meio da natureza, e fizeram aquilo que a lei requeria. Suas obras testificam que o Espírito Santo lhes tocou o coração e são reconhecidos como filhos de Deus. Nas terras estrangeiras, no hinduísmo, no budismo, no confucionismo, no islamismo, pessoas que nunca conheceram Jesus ou nunca leram a Bíblia, eles são guiados pelo Espírito Santo de Deus e fazem as coisas da lei, porque a lei lhes grava, a lei é gravada na mente deles pelo Espírito Santo. Diz aqui: quão surpreendidos e jubilosos ficarão os humildes dentre as nações e dentre os pagãos, de ouvir dos lábios do Salvador: sempre que o fizeram a um destes meus pequeninos, a mim o fizestes. Mateus 25, 40. Sejamos misericordiosos, sejamos caridosos. O que é caridade? Dar dinheiro, dar comida, dar roupa, dar carro, dar casas, dar esquédio para os outros. Não vendam seus esquédios. Deem. Queridos, a ajuda desinteressada precisa existir na vida dos que são filhos de Deus. Ajudas desinteressadas, feitas no anonimato. O que é o selo de Deus? Aqui diz: logo que o povo de Deus estiver selado na fronte, não é algum selo ou marca que pode ser visto, mas a consolidação na verdade, tanto intelectual como espiritualmente, de modo que não possam ser abalados. Logo que o povo de Deus estiver selado e preparado para a sacudidura, ela ocorrerá. Sempre existiu sacudidura. No tempo de Ellen White existiu sacudidura, porque pessoas apostatavam naquele tempo também. Pessoas eram sacudidas e muito joio foi lançado fora da igreja naquele tempo e continua sendo lançado hoje. Por isso ela diz: na realidade já começou. Mas, queridos, escatologicamente, percebam que a sacudidura, ela acontece sempre na igreja, desde o princípio. Mas escatologicamente, a sacudidura tem um tempo certo. Escatologicamente vai acontecer após o decreto dominical, quando realmente o povo de Deus não poderá comprar nem vender, senão aqueles que têm a marca da besta. E o povo de Deus será provado e perseguido, e o número dos mártires se completará naquele tempo. E o joio será então lançado para fora da igreja. É o joio que sai da igreja. O trigo não sai, irmãos. Mesmo que você ouça dizendo que a igreja é defeituosa, que a igreja abandonou seus princípios, existe hoje no mundo, principalmente no Brasil, os famosos adventistas históricos. Um nome bonito, mas de mentirosos. Pastor Samuel, como o senhor fala isso? Porque eu já comprovei. Todos os textos que eles falam que foram alterados do espírito de profecia, porque eles não trabalham com a Bíblia, eles trabalham com o espírito de profecia. E eles dizem: estes textos foram alterados, foram traduzidos de forma errada. Não, eles estão errados. Eu digo: está traduzido de forma errada em português? Lê em inglês. Qual o problema? A mensagem é essa. A mensagem que a igreja prega é aquilo que está no original, em inglês. Se alguém não traduziu corretamente para o português, esse não é o ponto. O ponto é que o livro original continua sendo original. Erros de traduções existem? Sim. Erros de tradução existem no Espírito de Profecia, existem na Bíblia também. Por isso existem quantas traduções da Bíblia? Já perdemos a conta, não é? São dezenas e dezenas de traduções. Queridos, o problema não está na tradução. Nós temos que buscar sempre o quê? A fonte. A fonte. Assim como nós deveremos conservar a Bíblia, as traduções antigas, as melhores traduções da Bíblia em português, é a fiel ao texto. E a segunda melhor é esta que eu tenho aqui, que é a Almeida Revista Corrigida. São as melhores.
mas existem dezenas de outras. Nós devemos conservar as antigas e sempre ficar comparando as novas com as antigas. E a versão que Ellen White usou sempre foi a King James Version. A King James Version, que foi lançada em 1615. Então, queridos, nós temos um parâmetro para seguir. Nós não precisamos ficar aceitando todas as traduções que surgem por aí. E mesmo do Espírito de Profecia, se você percebe que tem uma palavra errada, queridos, nós não devemos condenar este ponto, mas a igreja adventista é a igreja de Deus, e quem vai sair não é o trigo, é o joio. Fiquem na igreja, fiquem na igreja. O selo de Deus vivo é colocado nos que guardam conscienciosamente o sábado do Senhor. Como é que você guarda conscienciosamente o sábado do Senhor? Desacelerando a sua vida sexta-feira à tarde. Você não pode ficar com o seu schedule de trabalho para sexta-feira, o mesmo schedule de trabalho que você tem para segunda, terça, quarta e quinta. Sexta-feira você tem que trabalhar menos, porque você tem que se preparar a família, a casa, a comida, a roupa, o carro, tudo para receber o dia do Senhor. Você não pode entrar no sábado correndo, meu irmão. Você tem que entrar no sábado devagar. Você já começa a entrar no clima do sábado, sexta-feira após o almoço. Começa entrando no clima do sábado. Por isso, o selo do Deus vivo é colocado nos que guardam conscienciosamente o sábado do Senhor. Abandone os restaurantes no sábado. Abandone os restaurantes. Deus dá a comida dos seus filhos na sexta-feira. Ele dá em dobro, para que você não precise de restaurante no sábado. Os que querem ter o selo do Deus vivo na testa precisam guardar o sábado do quarto mandamento. Mas pode ser que muitos que pensam estar guardando não estejam guardando, porque marcam viagens para o sábado. Marcam programas para sábado à noite que exigem trabalho sábado à tarde. Você marca um casamento para sábado à noite. Como é que você está guardando o sábado? Eles vão ter que fazer os cabelos e roupas, enfim. Você vai gastar o sábado todo se preparando para o casamento do sábado à noite. Isso é transgressão do sábado. A verdadeira observância do sábado é o sinal de lealdade a Deus. De todos os 10 preceitos, só o quarto contém o selo do grande legislador, criador dos céus e da terra. Tão verdadeiramente como foi colocado um sinal sobre as portas das habitações dos hebreus lá no Egito, para proteger o povo contra a ruína geral. Lembram o sangue na verga da porta, protegendo o povo de Deus da morte, no dia da Páscoa, lá no Egito? Assim também será colocado um sinal em cada um dos que pertencem ao povo de Deus. O Senhor declara: também lhes dei os meus sábados, para que servissem de sinal entre mim e eles, para que soubessem que eu sou o Senhor que os santifica. Ezequiel capítulo 20 e o verso 12. Agora, o selo do Deus vivo, meus queridos, não é só o sábado. O selo do Deus vivo mostra que o sábado é um sinal externo. É um dia que pode ser visto, que pode ser discernido. Mas o selo do Deus vivo tem um sentido e um significado interno. E o significado interno do selo do Deus vivo está aqui. O selo do Deus vivo só será colocado nos que se assemelham a Cristo no caráter. O selo do Deus vivo só é colocado não só naqueles que guardam o sábado, mas naqueles que se assemelham a Cristo no caráter. Tem um significado externo, visível, que é o sábado, e tem outro sentido, o significado interno, que é o desenvolvimento, a reprodução do caráter de Jesus em você e em mim. Devemos refletir completamente a imagem de Jesus. Pare de falar assim, não olhe para mim, olhe para Jesus. Não, Paulo disse: sede meus imitadores. É você que tem que ter o rosto de Cristo. É você que tem que representar Cristo dentro do mundo. E parar de ficar falando, não, olhe para Jesus. Mas olhe para Jesus aonde? Na pessoa dos seus seguidores. Na pessoa, vós sois a luz do mundo. Assim resplandeçam as vossas boas obras, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem quem?
vosso Pai que está nos céus. O caráter de Cristo tem que estar refletido em você e em mim. O selo de Deus jamais será colocado à testa de um homem ou mulher impuros. Guarda o sábado, mas é um adúltero. Se o selo do Deus vivo fosse só o sábado, queridos, então todo judeu receberia. Mas o que falta nos judeus que guardam o sábado? O caráter de Jesus. Eles não aceitaram Jesus, não se espelham em Jesus, não creem em Jesus. E é isto que nós precisamos. O selo de Deus jamais será colocado à testa de um homem ou mulher impuros. Jamais será colocado à testa de um homem ou mulher cobiçosos. O que é cobiça? Pessoas que estão correndo atrás do dinheiro, dos bens materiais. Cobiçosos, avarentos. Nós temos que mostrar diante do mundo que o nosso coração está no céu. Nós estamos aqui de passagem, somos peregrinos e não podemos acumular muito, porque um peregrino que acumula muita coisa deixa de ser peregrino. Ele deixa de avançar, ele cria raízes aqui na terra. E é bom não criar raízes na terra. Jamais será colocado à testa de homens e mulheres de língua falsa ou coração enganoso. Quanta falsidade. Pessoas que dão um largo sorriso diante de você e quando você sai, te apunhalam pelas costas. Te apunhalam pelas costas. Homens e mulheres que tenham o quê? Língua falsa ou coração enganoso, jamais receberão nas suas testas o selo do Deus vivo. Aqui diz, todos os que recebem o selo devem ser imaculados diante de Deus. Como você e eu podemos ser imaculados aos olhos de Deus? Temos que nos revestir de Cristo todos os dias. Todos os dias você e eu precisamos nos revestir de Cristo. E quando o Pai olha para você, não vê você, vê Jesus. Porque ser cristão é não ser você. Ser cristão é não ser você, é ser Jesus. Seja Jesus, isso é ser cristão. Todos os que recebem o selo de Deus devem ser imaculados diante dele, candidatos para o céu. E agora mais abaixo tem o texto que diz, os que vencem o mundo. O selo do Deus vivo será colocado na testa de vitoriosos sobre o mundo. O que mais? A carne e o diabo. Vitória sobre o mundo, a carne e o diabo. Interprete como você quiser a palavra carne. Tá bom? Os que vencem o mundo, a carne e o diabo serão os agraciados que receberão o selo do Deus vivo. Estamos buscando sua plenitude, chegando cada vez mais alto, procurando atingir a perfeição do seu caráter. Almeja você perfeição? Almeja você santidade? É o seu desejo ser santo? Ou você se conforma com a ideia, mas eu também não sou santo, não é? Não é? Deveria ser. Deveria ser. Porque são os santos do Altíssimo que herdarão o reino de nosso Senhor Jesus. Quando os servos de Deus chegarem a esse ponto, eles serão selados em sua fronte. E o anjo relator dirá, está feito. Agora, queridos, vi que a presente prova do sábado não poderia vir até que a mediação de Jesus no lugar santo terminasse. Quando é que a mediação de Jesus, o ministério intercessor de Jesus, terminou no lugar santo? Quando? 22 de outubro de 1844, Jesus passou do santo para o santíssimo. E aí houve uma porta aberta no céu, e houve luz de Deus brilhando sobre a arca do concerto e os 10 mandamentos. Aí houve luz sobre os mandamentos e sobre o 4º mandamento, que é o santo sábado. Portanto, os cristãos que dormiram antes que a porta fosse aberta no Santíssimo,
Lembra aquela porta aberta em Apocalipse capítulo 4, quando Jesus falou para João, né? Vem e mostrar-te-ei o que vai acontecer depois destas coisas. E olhei e vi uma porta aberta no céu. Apocalipse 4:1. Esta porta aberta no céu é o que está sendo dito aqui. Portanto, os cristãos que dormiram antes que a porta fosse aberta no Santíssimo, quando terminou o clamor da meia-noite no 7º mês em 1844, e que não haviam guardado o verdadeiro sábado, agora repousam em esperança, pois não tiveram a luz e o teste sobre o sábado que nós agora temos, uma vez que a porta foi aberta. Este teste incide sobre nós, mas não sobre aqueles que não tiveram essa luz. Agora na página 128 diz assim: vi que ela, a senhora Hastings, estava selada. A senhora Hastings morreu no tempo de Ellen White. Vi que ela estava selada. E a voz de Deus ressurgiria e se ergueria sobre a terra. E estaria com os 144.000. Vi que não precisamos chorar sobre ela. Ela repousaria durante o tempo da angústia. Queridos, muitos, não entendendo o assunto dos 144.000, dizem que os 144.000 inclui pessoas mortas, que vão ser ressuscitadas um dia. Por quê? Porque o anjo disse que Ellen White estaria com os 144.000 e ela já morreu. O anjo disse que a senhora Hastings estaria com os 144.000 e ela já morreu. Mas, no livro Grande Conflito, Deus falou através da sua serva, dizendo que os 144.000 são comprados dentre os vivos, que não passaram pela morte. Existem as primícias dos mortos, que já estão no céu. Mas existem as primícias dos vivos, que ainda não estão no céu, estão na terra, são os 144.000. Apocalipse 14, verso 1 a 5, diz que os 144.000 são primícias, mas não dos mortos, são dos vivos, porque são comprados dentre os vivos. Como é que a senhora Hastings pode estar com os 144.000? Ah, porque em Daniel capítulo 12, verso 2, Daniel capítulo 12, verso 2, e Apocalipse capítulo 1, verso 7, fala de uma ressurreição especial. Uma ressurreição que vai acontecer antes da volta de Jesus. E há pessoas que ficam com olhos arregalados e falam: não, isso é heresia. Queridos, são duas ressurreições gerais. Uma na volta de Jesus, dos salvos. Uma no final dos 1000 anos, quando a cidade santa descer do céu, de ímpios. Duas ressurreições gerais. Mas existe uma ressurreição especial, formada por salvos e ímpios. Todos os que crucificaram Cristo, participaram da morte de Cristo, ressuscitarão nesta ressurreição especial. E todos os salvos que morreram na fé da mensagem do terceiro anjo. Isso está no livro Grande Conflito, página 637. Grande Conflito, página 637. Aqueles que morreram na fé da mensagem do terceiro anjo, eles serão ressuscitados, glorificados, para verem a lei de Deus estampada no céu, e para ouvirem a voz de Deus declarando o dia e a hora da volta de Jesus, e glorificados como estão, permanecerão vivos até a volta de Jesus. Por isso que Ellen White e todos os líderes e a senhora Hastings, por isso eles estarão com os 144.000, porque a multidão de salvos vivos durante as pragas, depois que a porta da graça se fechar, a multidão de salvos vivos, os 144.000 como primícias desta grande multidão de salvos vivos, eles não estarão sozinhos, a multidão não estará sozinha, os 144.000 não estarão sozinhos, eles terão outra multidão, que são os que ressuscitarão, todos os que morreram na fé da mensagem do terceiro anjo, mais ou menos de 1844 para cá, estarão com os sentenciados à morte, estarão com este povo perseguido, que estará vivendo à vista de um Deus santo, sem um intercessor no céu, porque foram batizados pelo Espírito Santo e selados pelo selo do Deus vivo. Por isso diz aqui que esta nossa querida irmã Hastings estará com, porque ela estará com os 144.000 e com a grande multidão, eles vão ver a lei e vão assistir à volta de Jesus, em vida, porque ressuscitam na ressurreição especial. Queridos, dentro em pouco será colocado o selo de Deus em cada um dos seus filhos. Que ele seja colocado em nossa fronte,
Quem pode suportar o pensamento de ser passado por alto quando o anjo se puser a selar os servos de Deus nas suas frontes? João foi convidado a contemplar um povo distinto dos que adoram a besta ou a sua imagem, observando o primeiro dia da semana. A observância desse dia, primeiro dia da semana, é o sinal da besta. Mas o domingo, o primeiro dia da semana, ainda não é o sinal da besta. Ao mesmo tempo que Deus fala através da sua serva que o sinal da besta é o dia de repouso papal, também diz na página seguinte, página 129, que o domingo será o sinal da besta, quando for imposto obrigatoriamente. Ainda não foi imposto. Ainda não foi imposto. Hoje ainda existem pessoas morrendo sem ter o conhecimento do verdadeiro sábado. Ainda estão. Mas depois que o decreto dominical for aprovado, então todos terão condições de fazer uma decisão inteligente ao lado do sinal de Deus. O sinal ou selo de Deus é revelado na observância do sábado, o memorial divino da criação. A todos os pequenos e os grandes, faz que lhe seja dada certa marca sobre a mão direita ou sobre a fronte. Apocalipse 13:16. As pessoas não só não deverão trabalhar com as mãos no domingo, mas reconhecer com a mente que o domingo é o sábado. Perceberam o que está sendo dito aqui? As pessoas não só não deverão trabalhar com as mãos no domingo, mas reconhecer com a mente que o domingo é o sábado. Eu acredito, queridos, que a princípio o decreto dominical vai ser proibir trabalhar no domingo. Eu acredito desta forma. Essa é a primeira fase do decreto dominical. Mas a segunda fase é que vai pegar todos. Porque seria simples, queridos. Se não pode trabalhar domingo, o que nós deveríamos fazer? Não trabalhar. Ellen White diz que nós deveríamos dedicar o domingo para trabalho missionário. Se é proibido trabalhar domingo, porque eu vou provocar a lei, saindo arar a terra, ou plantar, ou construir, ou para que provocar? Nós poderíamos fazer trabalhos missionários no domingo. Mas agora, esta segunda parte que diz assim, mas reconhecer com a mente que o domingo é o sábado, aí nós não podemos. Aí pega todo mundo, tá certo, irmãos? Ninguém recebeu até agora, na página 129 está escrito, ninguém recebeu até agora o sinal da besta. Por quê? Porque o decreto dominical ainda não foi aprovado. A observância do domingo não é ainda o sinal da besta, na mesma página. E não o será até que saia o decreto compelindo as pessoas a venerarem esse falso sábado. Chegará o tempo em que esse dia será a prova, mas esse tempo ainda não veio. Isso ela escreveu em 1899, mas chegou o momento, que é o momento em que nós estamos vivendo, que é chegada a hora em que o decreto será aprovado. Eu acredito que será na nossa geração, em nossos dias. Os que na grande crise que está perante nós, depois de receberem iluminação no tocante à lei de Deus, prosseguem desobedecendo e exaltando as leis humanas acima da lei de Deus, receberão o sinal da besta. O sábado será o sinal, será a pedra de toque da lealdade, pois é o ponto da verdade especialmente controvertido. Quando sobrevier aos seres humanos a prova final, será traçada uma linha divisória entre os que servem a Deus e os que não o servem. E a linha divisória será os que guardam o sábado e os que guardam o domingo. Deus divide o mundo em duas classes distintas. Ninguém é condenado sem que haja recebido iluminação, nem se compenetrado da obrigatoriedade do quarto mandamento. Mas quando for expedido o decreto que impõe o falso sábado, e o alto clamor do terceiro anjo, sai dela, povo meu, advertir os seres humanos contra a adoração da besta e da sua imagem, será traçada com clareza a linha divisória entre o falso e o verdadeiro. Então os que ainda persistirem na transgressão receberão o sinal da besta.
Quando, porém, a observância do domingo for imposta por lei e o mundo for esclarecido relativamente à obrigatoriedade do verdadeiro sábado, quem então transgredir o mandamento de Deus para obedecer a um preceito que não tem maior autoridade que a de Roma, honrará dessa maneira o papado mais do que a Deus. O domingo, como dia de guarda, é um sinal de autoridade de Roma. E o mundo evangélico está se reunindo em torno de Roma. O ecumenismo, o Concílio Mundial das Igrejas, trabalha levando todo mundo para Roma. O pregador Joel Osteen e todos os outros evangélicos, líderes evangélicos dos Estados Unidos, estão indo para Roma. Presidentes, reis, rainhas e pastores evangélicos, todos estão indo para Roma. Por isso que dizem que todos os caminhos levam para Roma. Só existe um caminho que leva para o céu: Jesus. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Todos os demais caminhos levam para Roma. Ao rejeitarem as pessoas a instituição que Deus declarou ser o sinal da sua autoridade e honrarem seu lugar, a que Roma escolheu como sinal da sua supremacia, aceitarão de fato o sinal de fidelidade para com Roma. É o sinal da besta. Queridos, Deus simplifica, vendo o planeta Terra e os 7 bilhões de habitantes como duas classes. Um pequeno número remanescente, que são os que guardam os mandamentos de Deus e têm a fé de Jesus. E a grande multidão do restante, assinalados pelo sinal da besta, guardando os mandamentos dos homens. Que em nome de Jesus, você se posicione ao lado de Deus, de Jesus e dos seus mandamentos. Amém, irmãos? Deus seja louvado. Amém, Senhor.